Fala, minha galera que acompanha o professor Alan Vinícius no Spotify, que acompanha aqui no canal do YouTube, mais uma grande questão, mais uma grande resolução estratégica. Lembre-se, o objetivo desse projeto é lhe ensinar a resolver questões de forma eficiente, seguindo todo um padrão de resolução a partir do método desenvolvido por mim, professor Alan Vinícius, é o método AV4.4, 100% de aumento de produtividade, de performance de estudos. Lembre-se que esse quadro, ele não tem um objetivo de você apenas aprender direito constitucional, direito administrativo, que são as disciplinas que leciono. O grande objetivo é você aumentar o seu nível de acertos. O objetivo aqui é estratégico. Por isso que eu estou citando para você o terceiro pilar da aprovação em concursos públicos. Lembrando que nós temos o primeiro pilar, que é o pilar do planejamento, o segundo pilar é o pilar da organização, o terceiro pilar é você colocar tudo isso em prática através do pilar do aprendizado eficiente. Você precisa entender efetivamente como resolver questões, como efetivar revisões, como construir mapas mentais, resumos. Se você está novo ou nova aqui no Spotify, já segue o podcast do professor Alan. Lembrando que todos os dias, às 6h06 da manhã, nós temos podcasts novos falando sobre aumento de produtividade e de performance nos estudos. Além disso, nós temos também, se você está no YouTube, aliás, se você efetivamente está em um, você pode acompanhar também através da outra rede social. No YouTube, deixa o seu like, se não gostar, depois você discute, hein? Deixa já o seu joinha, ativa as notificações e principalmente, gente, se inscreve no canal. Por quê? Porque tem material novo, uma questão nova, todo santo dia, sempre ao meio-dia, sempre às 12 horas. Essa questão será disponibilizada para você poder efetivamente entender esse processo estratégico de resolução, tá certo? Vamos para essa questão de número 2. Vamos entender nessa linha do nosso projeto qual foi a questão que eu trouxe hoje. Então vamos lá, método AV4.4. Nós estamos diante de uma resolução estratégica de questões. A partir dessa linha da resolução estratégica de questões, é fundamental que você aprenda a resolver questões de forma eficiente. Você precisa se tornar um expert no processo de resolução. Afinal de contas, no dia da prova, o que você vai encontrar são questões para resolver. A questão de número 2 do nosso projeto é uma questão bem interessante, porque olha a questão que eu trago para você. É uma questão que você tem que tomar um cuidado enorme. Existem dois grandes estilos de questões: questões de múltipla escolha e questões de certo ou errado. Por que eu coloquei as questões para você poder fazer uma avaliação? Porque tanto na de certo e errado você faz avaliação, quanto na de múltipla escolha. Porque na de múltipla escolha, você precisa avaliar alternativa por alternativa. Então, sempre você faz uma análise de verdadeiro ou falso, ou de certo e errado. Sempre isso precisa ser feito. Então, o primeiro ponto que nós temos é o nosso padrão de resolução. Professor, qual é o padrão de resolução? Primeira coisa que a gente faz é a identificação do quê? De 3 pontos. Quais são os 3 pontos, professor? Da disciplina, 2, do tema, e se houver do subtema. Esse é o nosso passo a passo de resolução. Então, o padrão de resolução envolve isso. A capital federal não é um ente autônomo da federação. Quem estuda a organização do Estado brasileiro é o direito constitucional. Que massa! Então, essa questão é uma questão que pertence ao direito constitucional. Entendido, professor? Qual é o tema? A gente está falando especificamente do macrotema organização do Estado brasileiro. Organização do Estado brasileiro. E nessa linha de organização do Estado brasileiro, nós temos as características
da forma de Estado adotada no Brasil, que é a federação. Então, quando você faz isso, você já começa a falar assim: ah, eu estou falando de federação, eu estou raciocinando o modelo de Estado adotado no Brasil. Então, isso tem um objetivo, é fazer um padrão de conexão da sua mente com aquele assunto que está sendo objeto de abordagem. Então, quando a gente fala especificamente da Federação Brasileira, para que a gente não seja pego de calça curta, a Federação Brasileira, ela possui elementos componentes. Esses elementos integrantes da Federação Brasileira, nós chamamos tecnicamente de entes federativos. Então, você precisa enxergar que dentro de uma federação, nós temos elementos componentes que são os entes federativos. Professor, esses entes federativos, eles são constituídos por quem? Quem é que integra este quadro? Quem é que se traduz neste grupo? Nós temos a linha especificamente de quatro grandes itens de análises. Então, eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho os municípios e eu tenho o Distrito Federal. Então, União, estados, também chamado de estados, vou colocar aqui entre parênteses, porque pode aparecer na sua prova ou não. Então, estados membros, nós temos os municípios, e nós temos o distrito federal. Na intimidade, é o DF, Distrito Federal. Gente, todos estes itens juntos, eles vão gerar um cenário. E que cenário é este, professor? Qual é o cenário que eu preciso entender? Que eles são os elementos componentes da federação e, como tal ou como tais, eles são dotados de algumas prerrogativas. Só que essas prerrogativas são prerrogativas limitadas. Então, a gente vai dizer que essa galera, ó, que eles são dotados de autonomia. Na sua prova vai aparecer um outro nome. Então, aqui é mais uma técnica de aprendizado eficiente. Você deve escrever o certo e escrever o errado. Eles vão colocar lá que os entes federativos são dotados de soberania. Você vai anotar para quê? Para que você possa cortar. Quando você faz isso, você ativa na sua mente um alerta para indicar o quê? Ah, quando for falar da linha de autonomia, a banca também falará de soberania, para que eu possa estabelecer uma linha. Ou de pegadinha, claro que a questão pode estar certa, mas a soberania teria que estar se referindo ao Estado brasileiro e não aos elementos componentes desse Estado, que são os entes federativos. Então, você vai precisar encaixar isso na sua mente. Então, dotados, de autonomia. Esta autonomia é uma autonomia que a gente chama de PAF. É uma autonomia política, uma autonomia administrativa e financeira. Geralmente, esta pergunta, esse grau de aprofundamento do PAF, já não aparece como regra em questões de direito constitucional. Mas por que eu estou dizendo para você que existe uma autonomia política, que existe uma autonomia administrativa e que existe uma autonomia financeira? Porque em provas de direito administrativo isso é muito comum, essa pergunta. Porque esses mesmos entes federativos, eles serão as partes componentes integrantes do que a gente chama tecnicamente de administração pública direta. Então você vai precisar entender de uma forma adequada esse aspecto. Entendeu isso?
Massa. Então, olha, a Federação Brasileira, ela é constituída de entes autônomos. Então, aqui, ó, eu tenho dois pontos de análise. Ponto 01, vamos colocar assim, ó, análise 01, a capital federal. A gente precisa saber quem é ela. Então, é o ponto de análise de número 1, a tal da capital federal, porque eu não disse quem é. E depois, note, eu trago um não aqui perigosíssimo e falo da análise 2, que é justamente o processo de caracterização dessa capital federal. Você vai precisar enxergar isso no análise estratégica de questão. A partir dessa análise estratégica, portanto, você vai precisar saber o seguinte: tome cuidado. Primeiro você vai ter que saber assim, quem é essa capital federal? Caneta Brega. A capital é ó, Brasília. E aí, se você não tiver um apuro técnico, você perde a questão por não saber que Brasília é diferente do Distrito Federal. Cuidado, porque se eu fosse fazer uma análise aqui do Distrito Federal, ó, vamos imaginar que aqui seria o Distrito Federal. Aqui eu vou colocar aqui um meio, ó. Eu vou colocar aqui um meio com Brasília, e ao lado ou ao redor de Brasília, eu vou ter as cidades, tecnicamente conhecidas como cidades dormitórios. Essas cidades, ó, essas cidades, note que elas estão ou elas vão abastecer Brasília de alguns pontos, dentre eles a questão de mão de obra. Então, grande parte da população que reside em Brasília não consegue viver em Brasília por conta do custo alto de vida. Então, essas cidades aqui, que estão ao redor, são denominadas de cidades satélites. Olha que massa, olha que aprendizado massa. Cidades satélites. Show de bola, hein? Olha o que que você vai aprender. Você está aprendendo a resolver questões de forma eficiente. Só que eu estou lhe trazendo isso de uma forma técnica, com a visão de um treinador. O objetivo aqui é lhe trazer um aspecto de resolução diferenciado. Não é só ensinar constitucionalista. Não, não, não. O objetivo é, existe uma metodologia e essa metodologia ensina como você resolver questões. É um dos pontos que são aprendidos quando você é acompanhado ou acompanhada individualmente pelo professor Alan Vinícius. Então, a capital é Brasília. Então, quando eu falo da capital federal, aqui está a capital federal. E não o todo. O todo aqui é o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, ele não é Brasília. Ele engloba Brasília. Ele não é Brasília, repetindo. Ele engloba Brasília. Então, quando eu penso em Brasília, Brasília não é o Distrito Federal. Então, de fato, Brasília não é um ente autônomo da federação. Isso está corretíssimo. Porque quem é o ente autônomo, então preste atenção. Brasília, ó, não é um ente federativo. Caneta Brega. O Distrito Federal é um ente federativo. Então, não confundir Brasília com o Distrito Federal. Caneta Brega no cérebro aqui. Professor, você falar de caneta brega, o que é isso aqui? Ó? Caneta chamativa americana, rosa-choque. É isso, meu povo. É isso que você precisa enxergar. É isso que a gente está buscando aqui. De trazer um formato eficiente de resolução. Com caneta brega e tudo.
Então, é esse o ponto. Você saber o seguinte. Então, a capital federal. Então, na hora que eu aparecer aqui e escrever a capital federal, ó, você. Opa, Brasília. Botei aqui capital federal, na hora você substitui a palavra capital federal por Brasília. Brasília não é um ente autônomo, exato. Brasília não é um ente federativo. Então, Brasília não é um ente autônomo. Tomar muito cuidado com o processo ainda de resolução nesse sentido. Por quê? Porque na nossa mente sim é certo e não é errado. A gente aprendeu assim ao longo da vida. E aí você pode cair em um conto do vigário. Imaginar que o não quer dizer que a questão está sempre errada. Não. A capital federal não, ou seja, é uma negativa da característica de Brasília. De fato, Brasília não é um ente autônomo da federação. Questão correta. Gabarito, a galera pediu aí. Para eu colocar escrito gabarito, gabarito, ó, questão corretíssima. A questão 2, ó, é uma questão correta. Questão 2, questão correta. É isso aí, galera. Está dentro da nossa linha padrão de aprendizagem. Chamando a atenção que todo este processo atrelado ao desenvolvimento de uma metodologia. Então, tudo que eu estou te falando aqui vai seguir as diretrizes do método que foi criado por mim. Então, não é algo assim, ó, vai dar certo em uma questão, não vai dar certo na outra. Não, é um processo, é algo que foi detalhadamente criado para funcionar para você, para funcionar no seu processo de estudos. Então, existem aqui alguns pontos fundamentais para que você aproveite as redes sociais do professor Alan. Primeiro, o podcast no Spotify. Todo santo dia, às 6h06 da manhã, tem podcast novo para tratar de produtividade e de performance nos estudos. Aliás, a resolução diária de questões aqui no YouTube e no Spotify, sempre, lembre, ao meio-dia, sempre às 12 horas, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Que você aprenda a resolver questões de forma eficiente, mas de forma técnica. Perfeito? Ah, professor, mas eu preciso me organizar. Eu preciso saber o momento de executar cada atividade, o momento de resolver temas e subtemas que são diferentes. Você tem toda a razão. Então, é por isso que aqui está o processo de acompanhamento profissional com o professor Alan Vinícius. Se você se sente perdido ou perdida nos estudos, se você sente que os seus estudos não avançam, você precisa de ajuda profissional. Então está aí o meu WhatsApp, manda o WhatsApp dizendo, professor, quero ter acesso à sua mentoria. Não é monitoria não, viu gente? É mentoria. Ou seja, o processo de acompanhamento individual no qual eu vou montar a sua estratégia de estudos, seguindo essa experiência de mais de 16 anos de atuação. Canal do Telegram é o materiais.acerteconcurso.com/Telegram para que você possa efetivamente resolver questões todo santo dia. A primeira questão sai às 5 da manhã, hein, gente? Aí a pegada, o processo de resolução já é outro. Não tem a ver com esse projeto aqui, uma coisa não substitui a outra, tá? Instagram, @Prof. para essas dicas de aumento de produtividade e de performance estudantis, o Acerte Concursos, para que você possa ter as dicas de conteúdos do professor Alan e de diversos professores das demais disciplinas. Canal do YouTube, Alan Vinícius Professor. Se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o seu like. Se está no Spotify, segue, já deixa as 5 estrelinhas, porque assim, efetivamente, esse tipo de conteúdo fará toda a diferença no seu processo de preparação. É isso aí, galera. Estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu! Grande abraço! Valeu! Lembre-se, todo dia, ao meio-dia, no Spotify e no canal do YouTube do Professor Vinícius. Valeu!